o sonho da sua vida, vai ter algumas coisas que não vão te agradar. Sim, e você tem que... Sim. A gente tem que ajustar. Você tem que ir ajustando, né? Bem-vindo ao podcast Vitrine de Negócios, onde o seu negócio ganha voz e a sua marca mais visibilidade. E hoje nós estamos aqui com essa maravilhosa, né, essa pessoa, essa empreendedora brilhante, Rita Alves, que veio trazer alegria aqui, né? E trazer muito conteúdo que a gente vai conversar, a gente vai estar falando sobre o mundo dos vinhos, que todo mundo gosta, né? Que traz alegria para as festas, para os eventos. E a primeira pergunta aqui... Bom, primeiro seja bem-vinda, né? Obrigada, sinta-se à vontade. obrigada. E a primeira pergunta que eu vou te fazer... Bora lá, vamos começar o nosso... Vamos, que a gente tem muita coisa para conversar aqui. Tem muita coisa legal pra gente compartilhar. Primeira coisa, quem que é Rita Alves? Como que você se definiria? Gente, é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Eu digo que eu sou uma pessoa em constante evolução. Sim. Mas a minha raiz, o meu básico, né, que é onde eu tiro minha força, é de uma pessoa lutadora, com grandes sonhos e um foco que eu acho que é algo de Deus, assim. Deus me deu um foco bem bacana para começar a realizar. Acho que eu demorei um pouquinho. Então, é uma pessoa que eu tô evoluindo todo o tempo, né? Mas muito amorosa, amo amigos, amo receber, amo estar aqui com você. Você viu que eu fiz todo um barulho, né? Eu vi. Você divulgou bem mesmo. E eu sou essa pessoa que gosta de compartilhar as alegrias, né? Então... Tudo a ver com vinho, né? Tudo a ver com vinho. Então, tem tudo a ver mesmo comigo. Eu sou essa pessoa que amo espalhar boas novas. Sim, que legal. Ô, Rita, mas me conta... A Safra Vinhos, da onde que começou? Esse sonho foi planejado há muito tempo? Como que começou essa ideia, esse sonho de falar assim, não, eu vou trabalhar com vinho? É uma coisa muito distante, é uma coisa atual? Conta aí pra nós. Bom, o vinho ele é uma paixão bem antiga. Sim. Eu comecei a gostar de vinho muito, muito menina, quase na pré-adolescência, por culpa da minha mãe. Né? Porque ela foi fazer um sagu e nesse sagu ela deu uma exageradinha no vinho. Sério? E é a minha primeira memória que eu tenho do vinho. Claro que ele não estava alcoolizado, né? Sim. Era a base de vinho, vinho de casa que a gente chama, né? Os antigos garrafões. Sim. E eu me apaixonei por esse sabor. Eu falei, nossa, e virou o meu doce preferido. Eu amo sagu. E quando eu fui já, né, de maior de idade, eu achava chiquérrimo as mulheres com a taça. E raramente isso acontecia, né? Eu falava, meu Deus, mas é tão lindo, mas é tão raro. E ao mesmo tempo aquele paradigma, mas é muito caro. Entendi. Como eu sou sonhadora, eu ficava sonhando, né? Eu falei, nossa, é muito chique, é muito lindo tomar um vinho. E fui pro mercado de trabalho, estudei, me formei. Fui morar fora, e aí eu pude ter as oportunidades financeiras de conhecer o vinho de perto. E foi evoluindo meu paladar, foi evoluindo junto com a gastronomia, que eu sou apaixonada, é uma segunda paixão. E veio a hora de eu voltar pro Brasil, eu tava fora, eu tava na Colômbia. Onde que você... isso que eu ia te perguntar. Estava na Colômbia, chegou o momento de voltar. E lá eles bebem bastante vinho? Como que é? Pra você ter noção, eu sou apaixonada por café também. E lá, café, a palavra café, lá na Colômbia, chama-se tinto. Por favor, um tinto. E eu falava, gente, esse negócio tá muito, né? Ligado ao tá muito vinho, ligado. Mas nesse momento eu não tinha esse consumo de estudo. E era algo mesmo para relaxar. Eu gostava muito, né? Gosto muito de tomar uma boa taça de vinho para relaxar. E quando eu voltei pro Brasil, eu já voltei com uma ideia de montar um negócio para mim. Sim. Eu sempre tive isso que ano que foi? Só pra gente ter uma noção. Isso foi em 2019. Ah, tá.
Foi 2019. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio, desde muito pequena. Eu tive um chefe muito marcante na minha vida. Ele foi meu chefe por 2 anos. Eu sentei com ele e falei, a partir de hoje, tá aqui minha carteira, minha CLT. Eu quero ser sua parceira de negócios e quero começar a ganhar comissionamentos. Olha, que legal. Então, eu já tinha essa visão de ser empreendedora. Mas a primeira vez que você empreendeu foi em 2019? Não, foi muito antes. Foi eu tive antes. vários empreendimentos pequenos. Sim. Eu tive uma escola de vida, né? Com vários empresários que passaram na minha vida. Me ensinaram muito. Sim. E tudo era base de comemoração, tudo era reconhecimento. E eu amo fazer isso, eu amo reconhecer as pessoas. Eu achava aquilo mágico, porque a pessoa se doa, ela vai, ela trabalha, ela bate meta. E quando acontece isso, ela tem o quê? Um reconhecimento. Sim. E eu falava, gente... Eu também sempre cultivei. Com as Isso é muito maravilhoso, né? E eu falei, gente... Eu gosto dessa coisa de reconhecimento, de eventos, de festas, mas isso precisa ser rentável. E foi aí que eu entrei para o mundo dos vinhos, já com a ideia de fazer eventos. Sim. Toda a vida, assim. Eu nunca tive uma loja física e não vou dizer que nunca, porque é uma palavra muito forte, mas não está nos meus planos. Sim. Porque eu gosto do movimento, eu gosto de estar em lugares diferentes e levar oportunidade para as pessoas. Na verdade, quando você faz eventos, você leva o vinho para os clientes, você não fica esperando os clientes virem até você, né? Exatamente. Que é eu acredito que para um empreendedor é um planejamento bem estratégico. Eu sempre trabalhei com isso aí também, sabe? De buscar o cliente, não ficar esperando o cliente vir. Exato, né? Exato. E loja... Trabalhar com proatividade. E loja, pra mim, me deixava, assim, muito presa. Sim. E eu amo liberdade geográfica. Sim. Que o vinho me trouxe muito isso. Eu viajei o mundo sem sair de casa na pandemia. Sim. Porque era vinho argentino, chileno, uruguaio, africano, enfim... Cada final de semana eu tava num país. E eu sempre trazia essa magia. Sim. Pra garrafa, a hora que eu liberto o vinho, né? Porque tá presinho ali. Daqui a pouco a gente vai libertar ele. Quando eu liberto o vinho e ele se mostra... E eu fico imaginando o local onde ele foi plantado, as adegas que devem ter naquele local, as pessoas. Porque tudo é muito diferente. Eu descobri que o vinho ele é extremamente elitizado. Para nós aqui. Sim. Mas quando a gente sai da caixa, a gente vê que é tão simples. Tem uma simplicidade por trás dessa bebida que é fantástica. E isso me foi me apaixonando. E como que eu cheguei, né, no negócio? Eu comecei, quando eu voltei da Colômbia, foi bem no início da pandemia. E foi o auge das bebidas finas. Porque as pessoas não tinham esse costume. Se você lembrar de 2019 para trás, não tinha esse consumo que tem hoje. Sim. Do vinho, dos destilados em gerais. Quem ficou famosíssimo nessa época foi o gin. Aí veio os drinks, né? E todas as empresas de drinks que você possa imaginar que veio nessa época. Porque as pessoas começaram a estudar a gastronomia em casa. Sim. Elas queriam cozinhar mais, elas queriam experimentar outras bebidas. E aí o movimento desse mercado explodiu. Tanto para mim e para todos os empresários do mundo do vinho. Foi a época que eu mais vendi vinho, foi quando eu comecei. Mas aí, deixa eu só entender, você começou importando da onde? Eu comecei como uma revendedora. Ah, tá. Né? A importação ela é recente, ela agora é de 2025. Eu passei todos esses anos, esses 6 anos, me preparando para esse momento da importação. Ah, entendi. Foi um estudo. Então, começou como revendedora. Comecei como revendedora e o negócio foi expandindo. Eu tinha uma marca, ela se renovou e virou a Safra Vinhos. Ah, entendi. Que aí eu falei, bom, vou buscar a melhor safra. Sim. Com o melhor preço. Não, eu achei pra qualquer pessoa beber. E eu achei tão interessante, porque é uma paixão sua, a gente vê no seu olhar, né? É. Você falando da África, né? Porque do Chile, da Argentina, dos lugares, né? Que você fica imaginando como tudo aqui, como o vinho veio parar aqui e de onde ele veio. Exatamente, ele veio de muito paixão longe. Mesmo, né? É uma coisa que a gente percebe. E mesmo os brasileiros que estão tão próximos da gente, eles tem um caminho para chegar até a nossa prateleira, Sim. até a nossa mesa. Até agora, até nesse momento do podcast, ele teve um caminho. É uma bebida que tem uma vida, né? Então, eu acho isso, assim, fantástico.
Que legal. Bom, e você esteve recentemente no Chile. Estive. Né? Eu quero saber de todos os detalhes, que a gente conversou um pouco, mas essa é a oportunidade de você falar da sua experiência lá, dessa imersão que você fez no Chile. Eu acredito que você esteja importando lá do Chile, né? Sim, sim. Me fala dessa sua experiência do Chile. O que essa você experiência achou? foi assim, um divisor pro meu negócio. Imagino. Porque eu fiquei todo esse tempo pensando, será que eu continuo? Será que eu paro? Por quê? Porque empreender... Não é fácil? Não é fácil. Não. Pode ser a maior paixão do mundo. Mas a gente não vive só de paixão, né? Tem igual que monetizar essa paixão, né? Exatamente. É igual um relacionamento. Por mais que ele seja lindo, maravilhoso, perfeito, o sonho da sua vida, vai ter algumas coisas que não vão te agradar. Sim, e você tem que... Sim. A gente tem que ajustar. Você tem que ir ali, ajustando, né? Então, a paixão, ela tem que ser monetizada. Sim. Isso é fato. Não existe... E tem que ser viável também, Exatamente. Não existe empresa, empresário que não monetize. E eu ficava assim, fiquei uns 3 anos. Primeiro de tudo, você já tinha ido pro Chile? Ou foi a primeira vez? Não, foi a primeira vez. Eu viajei ao mundo. Depois eu vou te contar a história, a minha primeira experiência lá no Chile. Eu viajei ao mundo dentro de casa. Porque imagina, eu queria fazer várias viagens, a gente estava na pandemia. Eu não conseguia ir... Imagina, não conseguia sair de casa. Imagina fazer uma viagem, né? Sim. E eu queria muito ir, aliás, quero visitar vários países que eu conheci pela internet. E eu quero estar lá pessoalmente para sentir o cheiro, enfim, criar as minhas memórias. E aí o Chile foi muito incrível, porque tem uns 2 anos que eu tava assim, vou começar a importar, mas, gente, eu sou um grãozinho de arroz dentro de um pacote de 5 quilos, assim, falando pra... Sim. Sendo um pouquinho mais eu nos bastidores. Eu sou um grãozinho de areia na praia. Por onde eu começo, como é que eu faço e tal, e aí tudo era muito difícil, tudo não dá, tudo é isso, e aí eu perguntava para uma pessoa, não dava, eu perguntava para outra, não dava, tentava trabalhar uma sociedade, não dava, eu falava, gente, é difícil para mim, por quê? Porque eu tô na fronteira do Brasil, do Paraguai, da Argentina, e vem muitos produtos de lá, infelizmente, contrabandeados. Para revender, eu acho um pouco arriscado, porque você coloca tanta energia num negócio, para qualquer momento... dá problema. Dá um problema. Sim, concordo. Né? E aí eu falava assim, eu também não quero ter um monte de concorrente. Um monte de vendedor vendendo. É que eu sempre gostei de vender de atacado, eu sempre gostei de vender de carreta. Sim. Vamos vender essa água? Vamos pensar uma forma que eu venda isso de carreta. Por isso acho que eu não tive loja, porque o meu perfil é atacadista, meu perfil é de caminhão, assim. Sim. Aí eu falei, bom, e agora? E aí a santa internet que resolve todos os nossos problemas, porque existem no mundo muitas mentes pensantes. Sim. Muitas pessoas com mente aberta que possam resolver o seu problema na sua área. Eu acho que se você focar, ter um pensamento, vai chegar para você. Com certeza. É uma coisa que você atrai, a solução do problema. Com certeza. E eu fiz isso por 3 anos. Eu falava, gente, não vem, eu vou desistir. Eu falei pro meu esposo. Falei, amor, não sei, acho que esse é o último ano. Porque eu tava empatando. Lembra da história de monetizar? Eu não tava monetizando. Sim, por quê? Porque eu comprava de importadoras. Elas precisam monetizar. Só que no meu momento... Não tava sendo rentável. Não tava sendo rentável porque eu teria que vender muito mais caro. Entendi. E a questão tributária pros vinhos é uma coisa que eu gostaria muito de entender. Que eu que trabalho 6 anos não consigo entender como essa tributação é tão alta. Sendo que o vinho é um produto do agro. Sim. A gente não produz comidas e bebidas de um dia para a noite. É todo um trabalho, enfim. Mas voltando ao foco, por que a importação no Chile? Porque eu achei um grupo de importadores que me abriu a porta. Que não me viu como concorrente, que tinha a mesma ideia que eu. Eu falava, cara, ele poderia fazer sozinho e ganhar um mercado.
fenomenal. Sim. Ele olhou pra mim e ele falou assim, eu não ganho esse mercado fenomenal sozinho. Ai, uma visão de parceria, né? Eu preciso de gosto de parceiros. gente assim, eu gosto de Aí eu gente falei assim. pra ele, pois é, eu tô no Centro-Oeste. Ele falou, cara, é você. Você tá afim de fazer uma imersão? Você tá afim de estudar? Não é oba-oba. E foi uma pessoa que me deu uma assessoria profissional. Eu contratei a assessoria dele. Ah, entendi. Então foi um convite, você já foi direcionada. Fui direcionada através de um anúncio na internet. Sim, sim. Que tá cheio de coisa na internet que nunca dá nada. E esse é o nosso medo, né? É. De ser até golpe, de ser golpe. Eu tenho dificuldade com a internet até hoje por causa disso. Falo, será que as pessoas vão me ver e falar assim, é mais uma? Sim. Igual eu vejo muitas coisas, assim. Eu tiro muito da minha própria visão. E aí, essa empresa me acolheu. E foi um ano, vai fazer um ano, é tão recente, de estudos, de habilidade, de identificar o cliente. Então, não foi só eu importar, pegar um investimento, trazer... Não, foi algo muito bacana. Foi uma bagagem que eu recebi, que essa bagagem eu vou duplicar. Ah, que legal. Então, não é só para mim. Sim. Então, hoje, através da Safra Vinhos, a gente tem também a oportunidade, não da pessoa só ter o vinho pro evento, mas se ela quiser fazer uma importação compartilhada, ela tem essa oportunidade junto à Safra Vinhos. Sério? De vinhos com uma rentabilidade fantástica, porque a pessoa vai receber uma garrafa onde ela vai conseguir colocar um preço de revenda onde ela pode ganhar dinheiro. Ela vai ter treinamento, ela vai ter acompanhamento. Da mesma forma que foi comigo, como eu entendi que eu não ganho o mercado sozinha, eu vou duplicar a mesma coisa. Nossa, que A legal. minha importação eu compartilho para pessoas que querem ter sua adega em casa, que tem o seu empório, que tem um negócio de vinhos. Então, todos esses clientes e também pessoas que vendem os produtos, infelizmente, de uma forma não legal, eu quero também atender Sim, ajudá-los, esse profissional. Para ele pegar a energia dele, rentabilizar de uma forma muito, muito tranquila. Sim, com certeza. Então, aí a Safra Vinhos de um grãozinho dentro do saco de arroz, Deu um pulo enorme. já deu um pulo enorme. Sim. E aí eu falei, gente, é o trabalho, é a mentalidade, é a evolução diária de saber que é possível. Sim. E quantos dias você ficou lá no Chile? Aí eu fui para imersão, fiz a minha primeira importação, experimentei todos os rótulos. Onde que você, porque tem Santiago, por onde que você... Eu cheguei, isso. O Chile é uma referência, né, de vinho. Eu sabia já que tinha muitos vinícolas no Chile. Sim. Mas eu ouvi lá de uma guia local, ela me falou 600 vinícolas. Nossa, muito. É assim... É um mundo... É minha Disney. Resumindo, ela é minha Disney. Sim. Porque ali nessa imersão... que eu dei um passo, né? Falei, bom, eu vou importar e vou pra imersão, porque eu quero saber da onde realmente tudo que esse pessoal tá me falando, isso é verdade. E foi eu e meu esposo. Parceiraço, assim, que eu acho que me ajuda muito essa questão dele me acompanhar e dele me voa, apoia, né? Que vai dar certo. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá, a minha visão com essa imersão foi muito, muito, muito gratificante. Porque eu consegui verificar o que é uma vinícola de grande porte, industrial, com fabricações em grande escala, daquela vinícola boutique, daquela vinícola orgânica, daquela vinícola familiar. Eu falei, gente, e a Safra Vinhos, a gente trabalha muito isso, exclusividade, trazer para você um rótulo que não tá no supermercado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque eu não quero concorrer com os grandes supermercados, até porque não tem, o tamanho do meu negócio é muito menor do que isso. Mas a grandiosidade da missão de levar para você um vinho de procedência
de saber como ele foi plantado, que ele não tem agrotóxico. Nossa. Que ele foi cuidado minuciosamente todos os dias, que realmente aquilo que a gente escuta, que é assim, que é assado, realmente acontece. De ver uma garrafa premium ser selada no momento, ele trouxe até umas garrafas para te mostrar, que ela é selada ali na hora, na cera, que eu amo os vinhos de cera, assim, são minhas paixões, que eu sei. O que seria vinho de cera? Eu não sei. O vinho de cera, deixa eu te mostrar aqui. O que é vinho de cera? Vinhos que são fechados na cera. Ó, a diferença desse. Ah, seria isso aqui? Aham. Olha. Da rolha. Nossa. É a finalização da rolha. Então... Mas isso interfere no... É um sinal que esse vinho é mais especial. Nossa, olha, eu nunca tinha me atentado. É um sinal que ele é mais especial. Ele teve mais delicadeza no seu cuidado, no seu manuseio. E lá... eles não têm muita nomenclatura de reserva, gran reserva, que eu acho chiquérrimo. Lá são íconos. São os vinhos íconos. Tanto que esse é um ícono da Castilho de Andrade, aonde eu visitei nessa imersão e vi eles selando a garrafa com a rolha na cera. Nossa, que legal. Então, para mim, que amo esse tipo de exclusividade, porque não são todos, de toda a linha ele é o único que tem esse fechamento de cera. E quem já tomou vinhos comigo em casa e tá vendo esse vídeo vai saber do que a gente tá falando. É um vinho muito especial. Ele é bem especial. Entendi. E o que mais te marcou lá nessa imersão? Você ficou quantos dias lá mesmo? Eu fiquei 6 dias. 6 dias? 6 dias. A gente visitou outras vinícolas, boutique. Foi muito... Cada local no Chile tem é muito especial. Cada local produz um tipo de sabor do vinho. Então, cada dia onde a gente ia... um lugar mais alto, um lugar que eu amei, que nós fomos lá. A gente fez uma degustação com a vista da Cordilheira dos Andes. Ai, que delícia, né? Tava aquele calorzinho Você foi lá no Vale Nevado? Fui. Eu também fui quando eu fui nesse dia que a gente tava nessa vinícola, a gente já foi pra lá. Engraçado, lá no solo, aquele solzinho bem quentinho, e você olha lá em cima, aquela geleira, aquela neve. Você foi que época? Você foi no inverno ou no verão? Eu fui agora no verão. Ah, mas é verão, em maio? É a mesma estação nossa, não? É meio que outono. Não tava muito quente, mas também não tava nevando, né? Mas lá no Vale Nevado tava neve? Não, tudo? Tava só um vento, assim, sensação -10 pra mim, né? Com esse calor aqui de Cuiabá, imagina. Você chegou a ir pra Vinha Del Mar? Vinha Del Mar é praia, eu fui até Vinha Del Mar. Não, nós fomos. Eu acho que de Santiago até Vinha Del Mar tem muitas vinícolas. Tem muitas vinícolas, me chamou muitas atenção, vinícolas. muitas. Eu fui numa vinícola também que extremamente orgânica. É muito incrível, porque você chega lá, você sente o cheiro do material orgânico que é feito para os cultivos. Eles têm as próprias cabras, eles usam o próprio esterco que elas produzem para colocar no cultivo. Então, assim, é coração aberto, porque você chega lá, não tá um cheiro muito, né? Sim. Mas logo passa, não é nada... Logo você acostuma. É que você fala assim, nossa, mas tá estranho essa coisa. E é por ser orgânico, né? Entendi. Então, assim, uns cuidados muito, muito minuciosos. E você visitou já vinícolas aqui no Brasil? Visitei, eu tô te perguntando isso visitei. pra ver se tem muita diferença do que você viu no Chile e aqui no Brasil. E o clima, né? Totalmente. Por mais que foi no Rio Grande do Sul, fui no inverno, conheci a Luiz Argenta, que é, pra mim, no conceito de vinícola boutique. Eu acho que todos têm que ir na Luiz Argenta. As garrafas são lindas, design que foram feitas pela filha do dono. Ela foi para Dubai
E ela fez as garrafas no mesmo estilo do prédio mais famoso de Dubai. É lindo, é lindo. Não, você toma o vinho, você não quer jogar a garrafa fora. Imagino. E a qualidade, o terroir deles também é magnífico. E na Rota dos Vinhos, né, no Rio Grande do Sul, muitas vinícolas boutique, que tem a nona que te recebe, que faz a pizza para você enquanto você vai para parreira. Você colhe a uva ali no momento. Também é especial, né? É muito especial. O Brasil tá assim, não deixa a desejar, mas nem um centímetro. Não. Mas as vinícolas no Brasil ficam mais no sul. Tem Mas alguma coisa ali no Sudeste? Tem. Nós temos a produção de espumantes no Nordeste, que são espumantes incríveis. Nós temos em Minas Gerais. Entendi. Nós temos várias vinícolas hoje ao redor do Brasil que são maravilhosas. Entendi. Tem vinícola que eu tive... eu não fui na vinícola, eu fui numa feira na Jurerê Wine. Que ela, lá em Florianópolis? Lá em Florianópolis. E eu conheci uma vinícola maravilhosa, onde ela envelhece os vinhos no fundo do mar. No fundo do mar? No fundo do mar. Gente, que... E aí ela promove a experiência de você ir lá, mergulhar e trazer a garrafa. Mas tem um fundamento de envelhecer no fundo do mar? Temperatura. Ah, tá. E a água é salgada. Então tudo tudo tem um segredinho que muda uma molécula do sabor, do líquido, que muda o sabor. Sim. Então, por exemplo, lá no Luiz Argento, o que eu amei? Somos 100% brasileiros. A cava, onde ficam os vinhos descansando, nos tonéis de carvalho, eles escutam, né? Como se tivesse ouvido. Porque eu falo que eles têm vida. Eles ficam descansando com música popular brasileira. 24 horas a vibração da música tá no líquido. Nossa! É fantástico, gente. A gente precisa conhecer Luiz Argento. É um mundo mesmo, né? Um mundo muito específico. E aí, por isso que eu me tornei enóloga. Porque é tanto detalhe. São detalhes mesmo. Que cada lugar que você vai... A vela, no fundo do mar. Que são coisas que eu tô aprendendo aqui com você hoje. Nunca tinha ouvido falar. É muito bacana. Que legal. E aí, eu amo conhecer para compartilhar. Falo, gente, Sim. É possível, tá aqui, você não precisa nem gastar uma fortuna para ir para outro país. Mas se você puder gastar uma fortuna, que gaste, porque é um dinheiro que ele... É muito bem investido, né? Ele te promove memórias. Lembranças. Enriquecimento, né? Cultural. Que para mim vinho é lembrança. Sim. É igual perfume. Se você sentiu o perfume que você passou quando você era adolescente, não vai te remeter... Com certeza. Aquele momento. Com certeza. Pode ser uma tristeza, pode ser uma alegria. E pode passar 10, 20, 30, 40 anos, você vai ter aquela lembrança. Você vai ter aquela lembrança. E o vinho é a mesma coisa. Eu atendi um empresário em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E eu levei um vinho para ele, um Chardonnay, do Chile. E a hora que ele tomou, ele falou, nossa, eu tava numa cidade tal, com fulano de tal, com a fulana de tal, a gente tava comemorando tal coisa. Nossa. Ele começou a narrar pra mim a experiência dele. Aí pra mim eu falo, gente, eu acertei. É isso. É isso que eu quero. Criar lembranças, né? Que a pessoa tenha quando ela toma um vinho. Sim, com certeza. Mas, tira uma dúvida, que eu acho que a maioria das pessoas tem. E a gente escuta muito, né, falar nisso. O vinho faz bem para a saúde? Bom, vamos por partes. O vinho é uma bebida alcoólica. Sim. Ele tem álcool. Sim. E álcool em excesso. Mas tem aquela história que um cálice por dia, sim, né? Um cálice, um copinho de café, aqueles descartáveis. Sim. Aquele é um cálice. Só que ninguém toma um cálice. Porque a gente foi apresentada para essa bênção. Olha o tamanho dessa taça. Então, a pessoa não vai medir. Ela não vai medir. Então, o que a gente tem que ter uma noção? É uma bebida alcoólica. Eu não induzo o consumo em excesso.
Porque é perigoso. Não é legal sair dirigindo depois que você toma um vinho. Então, assim, eu tenho todas essas ligações morais para não poder falar para você que é saudável. Sim. Mas, em comparação de outras bebidas, é a mais saudável que tem. Mas tem... Tem cardiologistas super indicam, porque na verdade não é só a questão da saúde. O vinho, ele promove um relaxamento. Ah, sim. Vamos lembrar do nosso jantar? Mas falam que é bom pro coração, falam Então, tanto, mas é tem porque tantas histórias. Hoje em dia a gente tá doente do quê? Da alma, a gente tá estressado, a gente tá... Então é pra relaxar. Pra relaxar. Então, às vezes, não é que ele vai tratar... Ele não vai chegar numa artéria e desentupir. Não vai acontecer uma isso. aula aqui hoje. Agora, tipo, se você come uma carne muito gorda à noite e toma um vinho... Você já viu a gordura com a água que acontece? Ela vira uma cera. Ah, sim. E isso acontece no coração. Então, tem que ter os cuidados. Eu acho que tudo moderado. Sim. Não posso promover o consumo excessivo. Mas também não vou dizer pra você que resolve muitos problemas. Sim. Por quê? Mas Porque então, você relaxa. Seria você, o fato dele relaxar. Exatamente. Ah, tá. Então, ele não vai beber para embriagar. Já dizia, né, as palavras bíblicas que não se embriaguem. Sim. Não é? Mas aquela história de beber um cálice todos os dias seria mais pra relaxar. Isso, e para pessoas saudáveis. Ah, sim. Que não estão em tratamento, que não estão tomando medicação. Por quê? O álcool corta efeito. Às vezes ele não vai fazer mal nenhum, mas o álcool, independente da bebida, ele vai cortar um efeito de uma medicação que você estiver tomando. Entendi. Então não é legal tomar. Sim. Então a bebida alcoólica são para pessoas saudáveis. Né? Os que não são saudáveis têm que procurar um médico, fazer atividade física, fazer uma corridinha. Sim. Hoje existem especialistas que falam do vinho. E eu sigo a Cris dos Vinhos. Eu acho ela fantástica. Uma loira linda, maravilhosa, corpo escultural. Eu falo, gente, aonde que eu tomando vinho vou ter esse corpo? E hoje ela trabalha no Instagram dela, ensinando nós mulheres a ter um corpo igual ao dela, bebendo vinho. Olha. Mas tem uma tarefa. Mas mata uma curiosidade minha. Uma taça dessa aqui, você tem noção de quantas calorias? Já que você foi pra esse lado... Vamos abrir um vinho? Já que você foi pra esse lado... Vamos abrir um vinho? Que aí eu vou te mostrar a forma correta de você tomar um vinho nessa taça, né? Sim. Então eu vou abrir esse vinho aqui... Nossa, eu tô sentada, vou ficar em pé porque eu acho que eu fico mais fácil. Tá. Pra pessoa que dá treinamento pra restaurante, geralmente a pessoa não abre um vinho sentada, não é? Sim. Mas você tem uma noção de quanto que é uma taça de vinho? Olha, depende do vinho. Deve ter 500 ml. Sim. Se você for contar o bojo dela, né, o tamanho, enfim. Vamos abrir esse vinho. Vamos libertar esse vinho. Esse vinho é de quanto tempo tem? 2023? Esse aqui é o meu preferido. Uva Carmené. É uma uva chilena. Falo que é a uva das mulheres. Porque ela é muito delicada. Ela não é um vinho pesado. E por ser vegano também, da onde a gente importa, é uma bebida extremamente fina. Sim. Que, por exemplo, é mais saudável. Falando de saúde, eu sempre busco os vinhos veganos. Os orgânicos, eu não gostei muito dos sabores. Sim. Mas os veganos me agradam bastante. Entendi. Mas como o mundo dos vinhos é infinito, eu nunca vou tomar todas as garrafas que existem no mundo. Eu vou encontrar algum orgânico que vai. Sim. A taça é grande, mas ela não é servida até o topo. Eu te servi um pouquinho para você sentir o aroma do vinho e ver a cor que ele tem. E aí você vai ter sua experiência olfativa com o vinho. Primeiro, você não vai beber. Você vai cheirá-lo. Você vai sentir o cheiro.
E você vai ver que ele vai mudar daqui uns 5 minutos, porque ele vai respirar. Mas ele muda o quê? A cor? Não muda a cor. Quando a gente fala da coloração, você vai ter uma noção da quantidade. De quanto tempo ele pode ter ficado no barril. Sim. Quanto mais tempo, mais escuro. E a hora que ele respirar, você vai ter uma noção de quantos % de álcool ele tem. Ah, entendi. E por que eu servi pouquinho para você? Porque a primeira taça que a gente serve, por regra de etiqueta do vinho, a primeira é só para você sentir que ele tá um aroma gostoso, que ele tá pronto para beber, e a gente serve o restante dos convidados. Então agora eu vou servir o restante da sua taça e você vai perceber. Nossa, tem todo um ritual. Você vai perceber que eu não enchi a taça toda, mas isso aqui é mais que um cálice. Entendi. E aí a gente vai deixar o vinho respirar. Ele muda o sabor. Ele tem vida. Então a gente tem aqui a impressão das lágrimas, né? Que é essa borda que escorre. Quanto mais marcante, mais teor alcoólico ele vai ter. Quanto mais teor alcoólico, mais pesado o vinho é. Por isso que a gente vai ter o nosso curso de introdução, né? Nossa, é muita coisa. São muitos detalhes, Muitos detalhes. Falando em curso, já vamos aproveitar e falando em curso, né? Você me explica o que vai ser esse curso, o que você vai conseguir, né, transmitir para as pessoas, o que você está desenvolvendo ali de material para estar falando aí vai ser dia 26 né? de junho. Aqui em Cuiabá, a partir das 19. Às 19. E a aí, gente vai estar com um grupo seleto de mulheres que querem se introduzir ao mundo dos vinhos. E a intenção é a gente aprender sem julgamentos. Tipo, você já foi tomando. Uai. Mas tá tudo bem. É natural, né? É natural. Então não vai ter o Zeno chato? Pelo amor de Deus, não faz isso. Então, mas aí você já me deu uma dica, né? De olhar. Nossa, vários detalhes, esperar o cheiro. Um pouquinho, né? É uma bebida de ritual mesmo. Sim. Não é aquela coisa igual você abre uma cerveja e já toma. Chegou o chopp e você já toma. Sim. Não, ele é um pouquinho diferente. Bem diferente. Ele é bem diferente. Então, nesse curso, a gente vai estar falando sem julgamentos de como abrir uma garrafa de vinho, qual taça você escolher para o tipo de vinho que você vai tomar, a diferença de um vinho tinto, de um vinho branco e um vinho rosé, o que é espumante, o que é champanhe. Ah, entendi. Vai dar tempo para falar sobre a harmonização, né? A gastronomia com os vinhos. Essa degustação, ela é guiada com finger foods, onde a gente vai harmonizar cada vinho, porque vai ser vinho branco, vinho rosé e vinho tinto. Sim. E cada vinho você vai harmonizar com uma degustação também gastronômica. Olha que legal. Vai ser bem legal. Vão ser 3 horas da gente bater papo, da gente se conhecer, se conectar e fazer um bom network, né? Sim, com certeza. E eu sempre digo que o vinho, ele enobrece qualquer pessoa. Cada vez que você segura uma taça, você remete uma impressão para alguém. Sim. Para uma plateia, para alguém. Então, se você quiser também aprender a se portar com uma taça, a postura dentro de uma reunião, isso tudo a gente vai falar no curso. Sim. E também a gente vai viajar um pouquinho nos países. A gente vai visitar o Chile e a Argentina. Olha, que legal. Vai ser bem bacana. São vagas limitadas, né? Vagas limitadas. E o pessoal tem que correr, não pode esperar muito tempo não, né? Porque eu mesma já tenho pessoas interessadas, que eu comentei com você, né? Então, quem tiver interesse, fazer a inscrição quanto antes, para poder participar no próximo dia 26 de junho, né? E vai ser maravilhoso. Sim, com certeza. Vai ser uma experiência única, de um curso bem didático, bem gostoso. E eu tenho certeza que vamos criar memórias que vão ficar no coração. Com certeza. Vamos falar sobre um outro tema, eventos. Principalmente em Campo Grande, eu sei que você faz bastante eventos, né? Isso. Na verdade, a Safra Vinhos praticamente está em todos os eventos ali maiores de Campo Grande. Campo Grande se consolidou com os grandes eventos através do Pedro Silva e Jamelão, que são produtores de grandes eventos, dos grandes shows. E, por ironia do destino, por um dia... Aliás, eu cresci em Campo Grande, fui em todos os eventos deles, em todos. A minha adolescência foi nas festas do Jamelão.
E tava já com o negócio do vinho e eu ia nos shows e eu falava assim, nossa Deus, eu queria muito um dia fazer uma wine bar aqui no Pedro Silva. Mas explica pro pessoal o que é o wine bar. O wine bar explica porque o pessoal que vai ouvir talvez não saiba. Assim, ó, você vai para um show. Sim. Não vamos falar de show, vamos falar da ideia da wine bar. A wine bar é um bar de vinhos. Sim. Que você tem serviço de garçom, que você tem já uma curadoria, que você não levanta da sua cadeira para comprar nada e recebe ali com serviços, né, que o vinho oferece. E aí, nos shows, não tinha essa wine bar. Eu falei, caramba, eu queria muito. Tinha alguns que tinham, mas eu não tinha ido. Nesse que eu fui, não tinha. Sim. Aí eu ficava assim, nossa, será que um dia eu vou ter um poder desse, assim, sabe? Eu ficava sonhando. Não passou 3 anos, eu recebi uma mensagem do seu Pedro, eu tava aqui em Cuiabá. E ele falou, quero ter uma reunião com você. Eu me gelei, né? Porque assim, passou um filme na minha cabeça. Sim. Eu via eles de longe. E eles não têm noção quanta experiência e quantas memórias eles fizeram com a galera 40 a mais de Campo Grande. Sim. Porque eles consolidaram. Pra você ter noção, seu Pedro trouxe Mamonas Assassinas. Nossa. Ó, é muito tempo. No túnel do tempo. O Jamelão, junto com alguns promotores, fizeram todas as baladas de Campo Grande acontecer. Tanto que na época ele tinha aqui, em Cuiabá e também em Campo Grande. Recebi a ligação do seu Pedro, eu fui, conversei, assim, eu tremia. Acho que quando ele assistir, ele não vai ter noção dessa história. E eu falava, meu Deus, eu falava pro meu marido, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Aí ele me deu, assim, um norte. Ó, a gente precisa que seja feito assim. Foi uma escola, por isso que eu falo que eu passei muito tempo da minha vida escutando muito dos empresários de sucesso, que eu falava, vou modelar. Claro, com certeza. E aí nós fizemos, o primeiro show foi do Paralamas do Sucesso. Foi um sucesso, foi maravilhoso, literalmente, assim, abriu meu horizonte. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer eventos, eu quero isso. E aí vieram Paula Toller. Aí já foi outro sucesso maravilhoso de bilheteria, porque eles, assim, eles têm um retorno da audiência deles muito forte. Eles consolidaram isso por mais de 30 anos. E da Paula Toller eu trouxe o espumante da Paula. Aí eu comecei a trazer essa ideia da Safra Vinhos para o wine bar. Não é só trazer um vinho. Qual o show? Quem vai cantar? O que essa pessoa... Eu trago esse feeling para esse evento. É para ajustar perfil do evento. Aí nós fizemos o Ney Mato Grosso. Foi um sucesso estrondoso, porque eu não fazia ideia como ele arrastava tanto público. E era assim, pessoas de 18 anos a senhoras de 90 anos chegando de andador. Nossa, sério? É um negócio assim, impressionante. E fazer parte dessa história, pra mim foi assim... E aí toda vez que eu ponho meu pé direito dentro do evento, eu falo... Deus, obrigada. Mais um evento pra conta. Pra registrar, né? E aí, só que não é só glamour, né? Tem muito trabalho. É treinamento de garçom. A gente trabalha com sommeliers para fazer a curadoria junto. A gente valoriza o material humano, porque não sou eu que estou ali no meio da confusão, servindo. Imagina, você tá é uma equipe, né? Então, a gente trabalha em cima da qualidade para entregar para o cliente final um produto que ele sabe que ele vai chegar ali agora no show do Pedro Silva e falar assim, não, tem a Safra Vinhos aqui. Sim. E aí agora, assim, é gratidão, sabe? De saber que... E até hoje, o Jamelão puxa minha orelha. Ó, Rita, não é assim, hein? Tá que legal, sempre aprendendo, sempre, né? Sempre. O pai dele, assim, uma educação, a mãe. É uma família muito tradicional da cidade, mas assim, de coração aberto, profissionais a nível extremo. Que legal. E eu sempre gostei de modelar esse tipo de profissional. Né? E uma vez eu escutei uns relatos dele e aconteceu comigo muito parecido. E eu falei com a minha equipe, falei, gente, eu posso até perder dinheiro,
mas eu não perco a minha dignidade. Vamos fazer o negócio acontecer. E sim, com excelência. Com excelência. Eu também concordo. E vamos embora, vamos pra cima. Então, às vezes, o negócio não é vinho. Às vezes, é o nosso posicionamento como ser humano. Sim. Independe se eu vendo vinho, se eu vendo pão, se eu vendo roupa. Não importa, eu preciso entregar pro meu cliente o meu melhor. Sim. E dormir tranquila. Falar assim, ó, cumpri, fiz o que eu precisava ter feito. Sim. Bom, a gente já tá indo pro final da nossa entrevista. Ai, não acredito. Passou rápido, né? Mas eu quero fazer 2 perguntas para você. Na verdade, assim, eu queria que você desse um conselho para as mulheres empreendedoras, aquelas que estão no começo, aquelas que estão pensando em desistir, né? Que no meio da jornada a gente pensa, vou, não vou, que às vezes estão cansadas, desanimadas. Eu queria que você desse esse conselho e no final, uma frase que te definiria. Quem que é Rita Alves, né? No caso de uma frase. Então, primeiro é o conselho. Queria que você olhasse ali para a câmera, né? Direcionasse esse conselho ali para todas as mulheres. Podem ser para os homens também, mas vai ser mais... vai ser mais direcionado para as mulheres. E esse conselho que às vezes a gente precisa escutar de uma mulher como você, né? Uma mulher guerreira, uma mulher sonhadora, uma mulher que às vezes, como todas, né, às vezes desanima, mas tá ali na resiliência, né, na proatividade, no planejamento estratégico. Então, agora é a sua voz. Ai, que Deus me use. Isso, vai com calma que vai usar. Olha, o meu conselho para as mulheres empreendedoras, primeiro é acreditar em você mesma. Às vezes a gente desacredita, e isso dá um atraso funcional no processo. Então, quanto antes você identificar essa questão de você consigo mesmo, acho que o autoconhecimento é o primeiro investimento que você precisa fazer na sua vida. Vai se conhecer para você saber o seu limite e até onde você permite pagar um preço. Porque nem tudo é pagar preço, né? Na minha visão, eu acho que você buscar dentro da sua vida um direcionamento emocional, um direcionamento religioso, pela religião que você tenha, um direcionamento dentro da tua família, o financeiro, a sua empresa vai bombar. Então, se você estiver bem nessas 3 áreas e ter fé e ir com medo mesmo, eu te prometo que se você fizer isso 21 vezes, eu tenho certeza que na 5ª, você vai ficar contando por 21, mas na 5ª o negócio já vai começar a dar certo. Sim. E consolidar. Então, eu acho que é amar Deus em cima de todas as coisas. Não consigo fazer nada se eu não estiver amando a Deus, que se eu amar a Deus eu tenho temor de mentir para alguém, de enganar, de passar a perna. E tudo isso, uma hora cai. Então, eu acho que mais do que a questão profissional, eu acho que seu autoconhecimento, para nós mulheres, cheia de hormônios, cheia de coisas que... A gente vive 4 ciclos no mês, imagina a constância que é pra gente ter na nossa vida, só falando da saúde, imagina do resto. Então, como mulher, já 40 a mais, eu acho que se eu tivesse me conhecido um pouco mais cedo, eu poderia ter feito muito mais coisas. Porém, eu acho que tudo também é no tempo de Deus. Tempo, é verdade. Né? Maturidade. Né? E eu acredito que Deus, ele revela pra gente o nosso tempo. Mas também não dá pra gente ficar enrolando, né? Sim, com certeza. Tem que, acordar cedo. Bom, no meu caso, eu não acordo cedo. Porque, gente, eu trabalho à noite, né? Mas eu acho muito aquilo oração, né? Orar, que é a parte de Deus, a e parte ação. De Deus. Muita ação também, né? Independente do seu credo, independente do que você acredita, eu acho que se você tem essa ligação com Deus, independente do canal, Deus é único, nos ama integralmente, extremamente generoso. Sim. E sabe o que eu mais acredito? Que quando eu me sinto assim pequenininha e eu falo assim, cara, mas se Deus me ama igual a todo mundo, então é pra mim também. Com certeza. Né? Então, a Rita fala isso porque tá fácil. Gente, não conquistei nada. O meu coração que ele é alegre, ele é grato.
E eu acho que é isso que faz as coisas acontecerem. Sim. Eu tenho muito pra conquistar, mas Deus não me ama exclusivo. Sim. Ele não vai falar assim, ai, agora é a vez da Rita. Deus ama a gente por igual. Sim. E se a gente entender isso, a gente sai da migalha e senta na mesa pra gente comer Mas o é melhor identidade, que você tem, né? É você saber quem você é. Igual você falou, autoconhecimento, né? Autoconhecimento. E uma frase que definiria Rita Alves. Ai, gente. Olha, eu participei de um podcast há umas 3 semanas e me pegaram de surpresa. Eu tenho uma frase que saiu e ela ficou comigo. Tá. Que eu sempre falo o seguinte. Esse vinho vai acabar, né? Sim. Nessa taça. Mas aí, você brinda comigo? Sim. Até a próxima taça. Oh, que legal. Até a próxima taça. Até a próxima taça. É isso aí. Então, assim, eu quero te agradecer, né, por estar aqui, ter compartilhado a sua história, né, o seu conselho em relação ao que você acabou de falar em espiritualidade, como empreendedora, no começo, né, que você falou como iniciou um vinho de um doce ali na infância. E para as pessoas que estiverem ouvindo, tanto os homens quanto as mulheres, né, não desistirem dos seus sonhos. Eu sei que muitas vezes é difícil mesmo esse empreendedorismo, né, toda a trajetória do empreendedorismo, mas para elas não desistirem, Com né, certeza. como eu não desisto, você não desiste. E é isso, quero te agradecer muito. Fiquei muito feliz de você estar aqui hoje. Eu também quero te agradecer, Dani, porque eu cheguei... preciso de pelo menos mais uns 5 podcasts pra gente falar tudo. Eu só falei umas 3 perguntas que tava aqui. Eu cheguei nessa cidade e falei, gente, por onde que eu começo? Sim. E aí que eu falo, né? Santa internet. Se a gente tiver Santa internet, é verdade. o discernimento pra saber fazer as escolhas boas. Olha aí, a gente se achou através do Instagram. Você veio através do café entre Aí a gente elas. começou a fazer o café. Verdade. Aí no nosso primeiro jantar que eu fiz a degustação, o pessoal ficou tagarela, lembra? Aham. E falava. Aí não, você e o falava jantar assim de pra negócios, eu tive que fazer 2 jantares, né? 2 dias. Aí você tantas falou pra mim pessoas assim, ai procurarem. Rita, mas o pessoal tá conversando muito. Eu falei, porque eles tomaram uma taça de vinho. Se soltaram bastante. Aí se solta, porque tem um relaxamento, né? E esse é muito legal. Eu quero te agradecer por essa oportunidade e dizer que as portas se abriram pra mim aqui através de você. Então, eu tenho um coração muito grato. Conte comigo. Quero ser sua parceira sempre. Sempre seremos. E estamos aí. Então tá, como que é? Até a próxima taça. até a próxima taça.